Olá, muito bem-vindo ao Viúva e Aí. Para quem não me conhece, eu sou a Jocasta. Eu fiquei viúva há uns 3, 4 anos atrás e eu tenho esse canal aqui para compartilhar histórias, a minha história e a história de outras pessoas também, que assim como eu ficaram viúvas. Bom, o canal, na verdade, ele fala muito além de só a perda do companheiro e da companheira, né? A gente fala sobre o luto num aspecto assim mais amplo, né? Todas as perdas que a gente possa ter de um ente querido, né? Então hoje eu vou falar de um assunto que é um sentimento que a gente pode ter, né, quando a gente perde um ente querido, que é o sentimento de culpa. Vou contar um pouquinho da minha história, como é que foi, né? Eu perdi o meu esposo, né, de 20 anos, 22 anos de casamento, em casa, né? Ele morreu nos meus braços. E na época eu fazia parte de uma denominação religiosa, né? E a gente tinha por muito hábito assim orar, né? Logo de manhã e acordar, já fazer as orações e tudo mais. E o meu esposo faleceu nesse horário de 6 horas da manhã, né? E eu liguei pros irmãos da igreja na época e todo mundo já estava acordado fazendo oração. Era até acho que uma época de algum evento da igreja que a gente estava em oração constante nesse horário. E todo mundo lá estava orando, né? Isso aconteceu na minha casa junto com o meu enteado e o meu falecido esposo começou a passar mal às 4 horas da manhã, ele foi atendido em casa umas 5 horas pelos vizinhos, ele infartou, né, no meu colo. E os vizinhos tentaram ressuscitá-lo, depois chegou o corpo de bombeiro, chegou também o SAMU, né? E, enfim, teve ali umas 10, 12 pessoas nesse empenho, né, de tentar fazer essa ressuscitação. E esse processo demorou ali 1h20, mais ou menos, né? Até que o médico disse, olha, não tem mais realmente o que fazer, mesmo porque já tem 1h20 que a gente está nessa situação, ele já teria, né, sérios prejuízos cerebrais, né? Se mesmo que conseguisse salvá-lo, né? Porque ali ele já tinha um bom tempo que não tinha oxigenação adequada no cérebro. Então, o que aconteceu? Nesse período que a gente estava ali fazendo, né, a ressuscitação, eu fui pro quarto com meu enteado e pedi a Deus, né? Pedi a Deus e tudo mais, né? Mas na igreja a gente ouve muitos milagres e a gente ouve as questões das pessoas que oraram e mesmo na Bíblia, né, a gente vê casos de ressuscitação, enfim, de milagres que aconteceram, né? Mas nesse primeiro momento, assim, quando aconteceu o falecimento em si, eu fiquei tão anestesiada, que assim, eu não parei para pensar em nada. Mesmo porque vem um turbilhão de medidas práticas e jurídicas que você tem que tomar. E eu tinha meu enteado também, que eu tinha uma preocupação com ele, né? Então, assim, eu não tive esse tempo de chorar, de pensar, de analisar, nada disso. Quando eu fui ter essa oportunidade de começar a entender o luto, entender essa perda, acho que já tinha se passado uns 2 meses, né? 2, 3 meses. E aí veio uma fase, e eu fazia terapia, né? E veio uma fase de eu começar a me culpar, né? Aí eu comecei a lembrar, eu me culpei porque um dia antes ele estava passando mal e ele estava com um refluxo, que era refluxo, aí eu e meu enteado estava querendo que ele fosse para o hospital e ele não ia para o hospital, né? E a gente teve vários outros momentos que a gente achou que ele estava infartando e fomos para o hospital, passamos o dia inteiro, não era nada e tal. E ele estava, naquela semana do falecimento dele, ele ia fazer um show,
né, que eu estava produzindo, inclusive, um show da vida dele, né? Era o sonho da vida dele fazer um show, ele era professor universitário, mas ele tinha muita vontade de voltar para uma carreira artística que ele meio que iniciou nos anos 80. Eu vou deixar o link embaixo do canal dele para vocês conhecerem um pouquinho, né? E eu já tinha feito todo o material, já tava o show ia ser no domingo, ele faleceu na quarta-feira. E tava tudo pronto, sabe? Tava tudo pronto, folder, convidados, empresa que ia filmar, tava tudo pronto, porque a gente ia querer vender esses shows depois para pousadas, enfim. E eu comecei a me cobrar, porque um dia antes ele já estava passando mal, na verdade naquela semana ele estava passando mal e eu quis que ele fosse no hospital, ele não foi, ele falou, não, vamos no gastro, então, porque no gastro eu não tô, eu comi muita coisa, ele era palmeirense, na época, e no domingo, né, isso foi na terça-feira, na terça para quarta que ele faleceu, no domingo ele comeu tudo que ele não podia comer, então tava com refluxo e tudo mais. E eu lembro que a gente foi, né, no gastro, e o gastro falou que era, deu mais um remédio e tal, e eu lembro que ele até falou assim, não, mas eu não sinto azia, o que eu sinto é dor no peito e tal. Mas a gente tinha acabado de fazer, tinha 3 meses que a gente tinha acabado de fazer, porque ele já tinha problema cardíaco, a gente tinha acabado de fazer a bateria de exames, né, e tava tudo bem, né, ele tinha feito um stenter, né, colocado stenter há 2 anos antes do falecimento dele, e a gente fazia o acompanhamento normal. Mas eu comecei a me culpar. Eu comecei a me culpar porque eu comecei a lembrar que há 2 meses antes dele morrer, 2, 3 meses antes dele morrer, a gente passou um feriado com amigos e a gente foi num lugar assim onde nosso quarto tinha que subir 2 lances de escada, sabe? Ele subia os 2 lances de escada e era assim como se ele tivesse escalado o pico do Everest. Eu percebi que ele estava também mais introspectivo, teve alguns lances que ele passou mal em casa e a gente falou, vai para o hospital e tal. Não, é só um mal-estar, porque eu andei comendo o que não devia e tal, né? Ele já era uma pessoa de 68 anos. E aí eu comecei a me culpar, falei, puxa vida, eu fui tão assim, pegava tanto no pé para algumas coisas, por que eu não peguei no pé para depois que ele fez o cateterismo, ele realmente ter uma vida mais saudável, ele comer coisas mais saudáveis, né? Porque depois que ele fez o cateterismo, assim, ele não teve uma grande mudança de vida, na questão alimentar, né? Na questão de se cuidar, era uma pessoa assim, super generosa, carismática, amável com todo mundo, mas era assim meio teimosa nesse sentido, não se cuidava, não se zelava muito nesse sentido, né? E eu comecei a me cobrar, né? Porque teve uma época que ele precisou fazer uma cirurgia uma prótese no joelho, ele precisava emagrecer e eu fui lá, cuidei, e ele emagreceu e fez tudo certo. E eu comecei a me cobrar. Eu comecei a me cobrar, falar, não, mas eu devia ter feito ele comer assim, ele comer assado, eu devia ter prestado atenção no dia que ele, uma semana antes que ele foi na aula de violão e que ele voltou, que ele falou que ele teve uma tontura, eu devia ter prestado atenção nesse dia que a gente foi viajar e que ele passou mal na hora de subir a escada, eu devia ter prestado atenção que ele não estava mais introspectivo, né? E eu comecei a me culpar, ai, se eu tivesse feito, ai, se eu tivesse obrigado ele ir para o hospital naquele dia, ai, se eu tivesse brigado com ele para ele ir, ai, se eu tivesse feito aquilo. E comecei a me cobrar que Deus me castigou porque eu não orei o tanto que eu deveria orar, né? Eu não fui boa na minha fé, eu não orei o suficiente. Se eu tivesse orado com mais fé, ele teria ficado vivo, né? E esse processo foi um processo muito difícil para me libertar dessa culpa, para eu entender que essas escolhas eram dele, que ele tinha esse direito de escolher, né, do que se alimentar, de como comer, de como ir, né. E eu lembro que o médico que a gente foi fazer o cateterismo, o stenter dele, foi um médico particular, era um médico caro, né.
E depois ele foi para outro médico. Eu falei, puxa vida, mas não era melhor a gente não gastar com tal coisa e você ter um acompanhamento com um médico que era um médico que fez, que tem mais detalhes para você se cuidar? Então foram escolhas, né? E eu tive dificuldade de entender que essas escolhas foram dele, que ele tinha esse direito, né? Então eu tive este período de culpa, de me culpar muito, de achar que eu não orei o suficiente, que a culpa, que eu não tomei as providências, que eu não tinha, que eu não devia ter lido como que era uma pessoa que infartava, que eu devia ter, que eu tinha que saber os primeiros socorros ali mais rapidamente, enfim. Ele foi atendido muito rápido, eu tive vizinhos muito generosos que foram lá e atenderam, e nossa, pessoas que eu tenho gratidão até hoje, né? Mas eu fiquei com este sentimento, então eu tô compartilhando isso com vocês aqui hoje, porque talvez você também tenha perdido um ente querido e você tenha esse sentimento achando que a culpa foi tua, que você não prestou atenção, que você não viu. Se você tivesse notado alguma coisa, né? Eu escutei uma história uma vez, há alguns anos atrás, de uma conhecida que chegou em casa e encontrou o filho, o adolescente, morto, né? E ele teve um AVC, algo assim, de uma morte natural. E ela se culpou muito também, né, da questão, porque como eu não notei que tinha algo errado com ele, né? Porque no caso do meu falecido esposo, assim, a morte ela não chegou assim, sabe? Não, tudo bem, eu sabia, ele tinha 68 anos, ele tinha problema cardíaco, ele tinha isso, ele tinha aquilo outro. Mas veio dando uns sinais, né? Veio dando uns sinais, a questão da saúde da pessoa, de como, da mudança de comportamento, né? Dele. E aí eu comecei a me cobrar muito de não ter prestado atenção. Então esse vídeo aqui hoje é assim, primeiro para você não se culpar, né? Você entender essa questão das escolhas, né? E pode ser que não seja, tenha acontecido, sabe, assim, tipo assim, aconteceu um acidente de carro, então assim, era você que tinha que ter ido buscar o teu filho, aí você se atrasou, você não quis ir, você pediu pro teu marido ir, teu marido sofreu um acidente de carro e morreu. Entendeu? Tem tantas histórias assim que pode acontecer e a gente se culpa, né? Mas a gente não tem culpa porque a gente não tem controle sobre as coisas. Isso é importante a gente saber. E trabalhar isso com um profissional, né? No meu caso foi um terapeuta, foi muito importante, né? Então hoje a minha dica para vocês é essa, que vocês entendam que as pessoas têm as suas escolhas, né? Eu fico imaginando, sabe, tantas coisas assim, tantas situações que a gente pode se culpar, pessoas que de repente assim, o filho vai num show e aí você fala, eu não queria que ele fosse, eu tava sentindo que não era para ir e eu devia ter proibido ele de ir e ele foi, e olha o que aconteceu. Então assim, tem tantas situações que podem ter acontecido, mas que a culpa não foi tua, que você não tem controle, você não tem, a gente não tem como controlar. A gente não tem como controlar a vida, muito menos controlar quando a morte vai ocorrer na vida de uma pessoa, né? Claro que se a gente pode, assim, algumas situações que as pessoas podem se zelar mais, né? Que a gente tá vendo que a pessoa tá tomando uma atitude suicida muitas vezes, né? Da maneira que ela se alimenta, da maneira que ela come, da maneira que ela se comporta na vida. Então, a gente pode até orientar, a gente até pode falar, olha, fulano, assim não vai dar certo, você tá indo para um caminho que vai te levar para algo que não é o teu propósito, né? Eu acredito que a gente veio nesse mundo para ser feliz, né? Pra gente experienciar as coisas e tudo mais. Mas às vezes a gente se perde, faz algumas escolhas que nos levam para um caminho de infelicidade, nos levam para um caminho de doença, né?
Mas a gente tem que entender que cada um tem as suas escolhas, né? E não é que uma pessoa vai morrer porque você não orou o suficiente, porque a sua fé não foi suficiente, entende? Então, assim, isso é muito importante. Eu quero compartilhar isso porque tem muitas mães que perdem os filhos, esposas que perdem o marido, filhos que perdem os pais e não conseguem entender isso, né? De falar, nossa, mas puxa vida, eu fui tão fiel a Deus, eu orei tanto a Deus, eu fiz tudo certinho, e por que que eu não fui agraciada com o milagre que foi agraciada a outras pessoas? Então a gente se acha uma pessoa de pouca fé, né? Mas isso não é uma realidade. E é importante que você busque um profissional para conversar sobre isso, tá bom? Sobre esse sentimento de culpa, tá? Compartilhe aqui as suas experiências também. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com quem você acha que é importante falar sobre esses assuntos, tá bom? E que você seja abençoado sempre, tá? Apesar desses momentos de dor, eu quero dizer para você que existe ainda um caminho a ser trilhado, que possamos trilhar esse caminho juntos, tá? Se você precisar, eu tenho também um programa de aconselhamento que não substitui o auxílio, né, de um profissional, de um terapeuta, de repente até de um psiquiatra, dependendo do estado que você está lidando com o luto, mas eu faço um trabalho também de aconselhamento, tá? O link na descrição do vídeo, e que possamos aí trilhar junto essas novas nuances, né? Esses novos caminhos aí que a vida vai nos abrindo após a perda de um ente querido. Até o próximo vídeo. Muito obrigada por sua atenção. Até mais.